Como surgiram as nações segundo a Bíblia? Foi a pergunta feita há pouco à minha pessoa, na qual respondo através do vídeo, uma vez que a pessoa se encontra em outro estado da federação. Pois bem, a criação da humanidade, todos vieram de um só homem, segundo a Bíblia. Tudo começa com Adão e Eva. Deste modo, toda a humanidade descende desse primeiro casal. Tanto é que em um Novo Testamento, quando a gente verifica o livro de Atos, capítulo 17, versículo 26, esse texto que está sendo projetado aqui vai deixar claro isto. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Tem uma outra versão que vai dizer: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Qual é a ideia central aqui? É que todas as pessoas provenientes de todas as nações vêm de um só tronco humano, um tronco comum. Um outro texto que nós podemos trabalhar refere-se ao Antigo Testamento. Adianto na referência bíblica, lá em Gênesis, capítulo 6 até o capítulo de número 9. Vou projetar o texto a partir do hebraico e do nosso texto em português, para que você possa depois estar prestando atenção em algumas informações importantes dentro dessa temática. Verificamos que o dilúvio e os filhos de Noé mostra uma nova origem após o juízo. Vamos observar que no capítulo 6 até o 9, a terra foi repovoada pelos três filhos de Noé, que são Sem, Cã e Jafé. Mas também no capítulo de número 10 vai falar que seus descendentes vieram às nações, ou seja, as nações vieram dos descendentes destes que foram citados. Tanto é que no capítulo 10 de Gênesis vai ter uma tabela das nações listando os descendentes dos filhos de Noé e os povos que surgiram deles. Como exemplo, Gênesis 10, versículo de número 32, que eu vou deixar aqui projetado e você pode acompanhar na sua Bíblia. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações na terra e depois do dilúvio. Agora tem uma outra situação, desta vez no capítulo de número 11 de Gênesis, quando menciona a Torre de Babel e a divisão das línguas, que vai implicar na separação das nações. A partir do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 9, o que a gente vai ter como relato? Que os homens decidiram construir uma torre que alcançasse os céus como um símbolo de unidade, mas também de orgulho humano. Deus, então, no capítulo 11, no versículo de número 7, vai confundir as línguas. Veja só o que nos diz. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro, disse o Senhor. E a partir do versículo 8 foi espalhado às pessoas. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a terra, sobre a face da terra de toda, e cessaram de edificar a cidade. Verso 8 fala que Deus espalha os povos pela terra. E por isso o seu nome foi chamado de Babel. Está aqui a palavrinha, até mesmo no hebraico, né? Bavel. Bavel é a pronúncia do termo Babel, confusão, isso mesmo.
Houve essa confusão e aqui a gente observa a formação definitiva das nações. Agora, com línguas, culturas e territórios distintos. Se você quiser o resumo dessas, desses textos, eu vou deixar no link da descrição do vídeo. Mas podemos tirar algumas aplicações teológicas e até mesmo missiológicas. Primeira, todas as nações vêm de Deus. Ele é o criador de todos. Deus é o criador de todos e de tudo. Ele é o Senhor do universo. Uma outra coisa, a diversidade humana é resultado da ação soberana de Deus. Não é coisa nossa, é coisa do eterno. E Deus quer alcançar todas as nações. Como? Isso se cumpre na pessoa de Cristo. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos dele, de modo que todas as pessoas, debaixo de todas as nações, culturas, línguas, quando confessam a Cristo Jesus, faz parte da igreja de Cristo, logo pertence ao povo de Deus. Texto como Mateus 28:19 também diz, vai, pois, e faz discípulos de todas as nações, e Apocalipse, capítulo 5 versículo 9 vai mencionar de toda tribo, língua, povo e nação.